Estúdio Guia LP recebendo a vereadora Isadora Ribeiro. Isadora se candidatou nas eleições retrasadas, quase se elegeu. Na passada, conseguiu a eleição. Pela primeira vez, está cumprindo seu mandato de 4 anos. Isadora, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. E a primeira pergunta é sobre polícia. A senhora procurou a polícia porque está sendo perseguida? O que exatamente a senhora tem denunciado? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui no Guia LP. Aos internautas da página Guia LP, muito obrigada, Carlinhos, também, por esse convite. É um prazer estar aqui. Sim, eu me candidatei em 2020, eu fiquei ali na trave e depois voltei a me candidatar e agora deu certo. Fiz 1.302 votos, uma votação bastante expressiva e que representa uma parcela da população lençoense que acredita nesse mandato. Isadora, você recorreu à Polícia Civil, por que exatamente? Bom, são dois fatos distintos que estão acontecendo nesse momento. Sim, eu fiz um boletim de ocorrência de um fato que ocorreu na Câmara Municipal. Esse primeiro fato foi que há 4 sessões haviam 2 homens especificamente ali estavam provocando uma violência política de gênero que já estava acontecendo ali. E até então eu estava conseguindo lidar com a situação, já havia comunicado algumas autoridades, secretários, colegas, que isso estava acontecendo, mas eu ainda não tinha comunicado o presidente da Câmara. Até que um dia em questão, esse tipo de violência, de ficar provocando, intimidando ali na Câmara, havia se intensificado. Foi quando eu virei para esse, vou falar, provocador, agressor, e perguntei para ele o que foi, o que estaria acontecendo. Aí começou a gerar um certo tumulto, né? E foi quando eu perguntei, eu pedi, aliás, ao Chico Naves se ele poderia retirar essa pessoa da Câmara Municipal. Infelizmente o Chico não entendeu muito o que estava acontecendo ali no momento, a sessão não foi suspensa, que era o que eu entendo que deveria ter ocorrido para que a gente pudesse acalmar os ânimos ali. E como esse senhor não foi retirado da sessão, eu virei pro presidente e falei, olha, se não me respeitam, eu me respeito, estou me retirando então e vou embora. É importante frisar que todos os projetos já haviam sido votados naquele dia, isso consta na ata. Eu me levantei e fui embora, não fiquei no mesmo ambiente que aquele senhor que estava ali me provocando há mais de 4 sessões. Após esse fato, entraram com 2 representações contra o meu mandato, por quebra de decoro parlamentar. Fato esse que eu ainda estou respondendo, fiz a minha defesa na última quinta-feira, e passou-se mais um tempo desde esse primeiro fato. Eu fiquei sabendo até então que os meus colegas da minha própria base, da própria base política, iriam aceitar essa representação, mesmo diante desses fatos. Isso me chateou um pouco, eu então resolvi falar para a população, porque já que eu não tinha base política naquele momento, eu resolvi contar para a população o que estava acontecendo na Câmara Municipal. E quando eu estou contando para a população, usando a tribuna, esse provocador estava lá, eu não me referia a ele, estava falando sobre a representação, e ele começou a desferir ofensas, me chama de cara de pau, de picareta, e aí eu peço ao Chico Naves, então, nesse momento, se eu poderia me retirar para não aumentar o tumulto. Quando eu estou me retirando, essa pessoa vai até a saída ali da porta da Câmara Municipal e fala uma frase, olha, eu só não te dou 60 socos porque eu não quero perder o meu tempo. Foi isso, então, que me gerou também a pedir uma medida protetiva. A medida protetiva foi deferida e essa pessoa não pode chegar perto de mim. Ou seja, uma grave ameaça. Uma grave ameaça e, inclusive, nós, ao final de julho, em Lençóis Paulista, contabilizamos 304 casos de violência doméstica em Lençóis Paulista. Mais um caso agora de violência política de gênero. Infelizmente, mesmo diante dessa violência que eu sofri no dia, a representação foi aceita no mesmo dia em que esse senhor falou que daria 60 socos no meu rosto.
Como que você está lidando com tudo isso? Eu diria que com alegria até mesmo, porque eu recebi muito apoio da população. Depois, principalmente que esse fato veio a público e saiu no G1, em algumas manchetes de jornal, eu recebi muito apoio, principalmente anteriormente também, de algumas mulheres que sentiram na pele aquilo que eu estava sentindo. Então eu senti que eu não estava sozinha, que eu não estou sozinha e que o mandato tem continuado. Eu tenho rodado com o gabinete aos finais de semana, que eu tenho esse projeto do gabinete itinerante, onde eu estou no sábado nas ruas rodando e falando com a população. Fiz a defesa e estou esperando para ser julgado, porque frente à medida protetiva, essa pessoa já não pode chegar perto de mim. Agora tem um fato político que precisa ser julgado, que são essas representações. Como que a senhora tem lidado com essa questão de ir nos bairros da cidade? Para mim, esse é um projeto que me aproxima da população. O que a senhora tem ouvido? Eu escuto das pessoas, de fato, algumas reclamações, isso é normal, a gente tem que saber lidar com o elogio e tem que saber lidar com a crítica. E aquilo que é crítica, o vereador ele tem que estar perto da população para saber resolver o problema. Porque o que é a política, Carlinhos? É a arte de você saber debater. E sempre debater através da razão, do diálogo em busca do bem comum. Em alto nível. Em alto nível. E, de fato, quando isso parte para agressividade, a gente já não está mais falando de política. A gente foge disso. Então, quando eu estou nas ruas, quando eu estou com o gabinete nas ruas, as pessoas até estranham um pouco de ver um gabinete político montado ali para conversar com as pessoas. Então, eu entendo que a gente está inovando, que a gente está fazendo um diferencial e ter esse trabalho em Lençóis Paulista me enche de alegria e nós vamos continuar fazendo esse trabalho independente dessas representações. A senhora renunciou a ser líder do governo André Pacola Sasso. Por quê? Renunciei à liderança do governo frente às pressões internas que estavam acontecendo ali. Inicialmente, quando eu recebi essa representação, 2 representações, havia uma pressão muito grande naquele momento para que tentasse cassar o meu mandato. Há um vereador ali que eu tenho muito apreço, muito carinho, que não vou citar o nome dele aqui, mas eu tenho muito carinho, ele sabe quem. Esse vereador que segurou as pressões internas da Câmara Municipal para que não cassassem o meu mandato, mas houve articulações ali para tentarem cassar o meu mandato. E a senhora acha que passaria? Eu acho que não, até porque era um fato em que a vítima sou eu, e era um fato que se tornou político. Então, eu não acredito numa cassação. Eu acredito que podem tentar dar uma punição. Mas talvez acho que agora, com a externalização desse fato, acho que nem isso consigam mais. Eu acompanhei esses dias na sessão da Câmara a tentativa de cassar o doutor Rômulo. Ele teria feito um questionamento a uma cobrança de água no SAI e entraram com representação contra ele. Como é possível isso? É importante falar que o Dr. Rômulo não foi um pedido de cassação. Foi uma representação para que apurasse esse fato do que ele havia falado na sessão da tribuna. É importante falar, Carlinhos, que eu sou presidente da comissão de ética. Só que quando eu recebo uma representação, eu tenho que ser afastada. Agora, o presidente é o Dr. Glauco Temer. Então, ele que está recebendo essas representações e tem que me julgar. Só que, em frente ao processo do Dr. Rômulo, a presidente sou eu. Então, eu, o Dudu e também o Dr. Glauco fomos nós que apuramos esse caso. E nós fizemos reuniões ali e entendemos que não havia nada, que o vereador estava dentro da imunidade parlamentar e que ele estava exercendo o direito de fiscalização dele, e entendemos que ele não havia feito fato nenhum. Ele estava exercendo um direito dele de fiscalizar o SAI, apurando uma conduta que o morador passou para ele, e de fato eu sempre deixo muito claro que a gente não pode politizar. Não é porque eu estou recebendo representações que eu vou negociar isso e tentar fazer essa balança junto com outro vereador que também estava na comissão ali. Então, com muita ética, a gente sentou, se reuniu e falamos, olha, esse vereador não fez nada, então vamos arquivar. Foi isso que foi feito. Hoje a Câmara é contra o Executivo? Ela é mais oposição? Não, majoritariamente nós
estamos na base ali do prefeito, nos elegemos ali fazendo campanha para o prefeito Cagarete, e a parte minoritária a gente chama de oposição, né? São os que estão na base ali da oposição hoje em dia. Mas eu também estou na base do Cagarete, como eu disse, estava na liderança do governo, mas por essas pressões internas foi necessário que eu renunciasse, mas continuo junto com o grupo. O que a senhora destacaria de importante que foi aprovado e o que será agora nesses últimos meses do ano? Olha, é importante falar que o prefeito ele ainda não está com o orçamento dele. A gente ainda não está trabalhando com o orçamento dele. Ele está com o orçamento que foi deixado pelo prefeito, o antigo prefeito Prado. O prefeito vai começar a deixar o Cagarete, a marca dele, o rosto dele, quando estivermos com o orçamento dele, com o PPA aprovado. E nós estamos trabalhando para que o plano de governo dele seja efetivamente cumprido. Tem alguma coisa que a senhora destacaria no plano de governo? Olha, eu efetivamente estou trabalhando muito para que a gente consiga fazer o CAPS-AD e também o centro, que é o TEA, para que essas crianças possam receber um centro de tratamento efetivo. E isso tudo está no plano de governo do Cagarete ali. Então, trabalhando junto com ele, os vereadores dando condição, porque uma Câmara precisa estar trabalhando junto com o prefeito, claro, dentro da sua harmonia de poder, para que ele possa governar. Então, dar essa condição para que o Cagarete possa deixar a sua marca em Lençóis Paulista e fazer um bom trabalho. Tá certo. Isadora, que você tenha sucesso nessa sua caminhada. Com certeza você vai voltar outras vezes aqui. E que você tenha sucesso nesse seu inquérito policial, né? Para que você possa trabalhar com tranquilidade, viu? Muito obrigada. É isso que eu espero. Eu acho que é isso que a Câmara Municipal precisa, que a gente possa ter paz para trabalhar, porque de fato a gente precisa exercer o nosso direito, que é estar ali no parlamento e falar aquilo que nós somos, a voz da população, falar aquilo que a população espera e fazer aquilo que a população espera de nós, sem perseguição, sem amarras, para que a gente faça o melhor trabalho possível pelo povo de Lençóis Paulista.